Estamos de volta aqui ao Morning Show, falando de política ainda. Ontem foi o último dia da Raquel Dodge à frente da Procuradoria-Geral da República. Ela deu até uma coletiva para falar disso, teve ali, né, os últimos rompantes de procuradora, né, Vini? Verdade, Edgar. Essa que foi a primeira mulher à frente do Ministério Público Federal, Raquel Dodge, que ficou neste mandato aí por 2 anos, mas acabou agora sendo preterida pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Já era meio que esperado, porque ela apresentou até uma denúncia contra o Bolsonaro por racismo, mas nos últimos meses até que ela vinha fazendo alguns gestos favoráveis ao Bolsonaro para poder ser reconduzido. Exatamente, para poder prolongar esse prazo de 2 do anos, cargo, mas o Bolsonaro optou por Augusto Aras. E ela deu essa coletiva, Edgar, que é uma coletiva até rara, foi uma coletiva longa, de pouco mais de 1 hora, e um trecho interessante foi que ela anunciou ali uma denúncia que ela fez contra um grupo de 5 pessoas pelo desvirtuamento das investigações referentes ao assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. Vamos ver o que ela falou. Todos participaram de uma encenação que conduziu ao desvirtuamento das investigações. Os crimes imputados são esses, os atinentes ao modo como foram engendrados depoimentos que conduziram a Polícia Civil do Rio de Janeiro até um certo ponto indicar que os executores do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes eram pessoas que, na verdade, não tinham participado dessa execução. Pois é, Edgar, esse grupo aí era liderado pelo Domingos Brazão, que é um conselheiro afastado do Tribunal de Contas da União do Rio de Janeiro. Era um grupo que teria encenado ali por mais de 1 ano falsos testemunhos para apresentar à Polícia Civil do Rio de Janeiro, e ela pede também a federalização do caso, ou seja, que o caso passe a ser agora julgado pela Justiça Nacional e não pela Justiça do Rio de Janeiro. Só que isso é uma questão até contrária à opinião da família da Marielle Franco, porque eles acham que isso vai postergar ainda mais aí as investigações. Agora, o que chamou a atenção também, Edgar, com relação aí ao último dia da Raquel Dodge, só para mudar o ponto, Vini, a Raquel Dodge, na colocação dela, ela disse que o conselheiro afastado, o Domingos Brazão, se aliou a um funcionário do gabinete dele, o Gilberto Ribeiro da Costa, ao PM Rodrigo Ferreira, à advogada Camila Nogueira e ao delegado da Polícia Federal, Hélio Christian, para atrapalhar e conturbar, segundo ela, as investigações com relação ao crime, inclusive solicitando ao STJ o encaminhamento para o âmbito federal, né, para passar a investigação pela federalização para a Polícia Federal, tirando da polícia no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, que a família da Marielle é contra, porque eles acham que com isso vai demorar ainda mais para o caso ser julgado. Então, a Raquel Dodge, à frente deste último dia dela, desse mandato de 2 anos, ela que já apresentou 64 denúncias contra 224 pessoas durante este período, Edgar, só que ela deixou agora para este último dia para apresentar algumas ações contra pautas que são favoráveis ao governo de Jair Messias Bolsonaro. Por exemplo, ela pediu ao STF que declare a inconstitucionalidade de 6 decretos que alteram as regras de porte e posse de armas, porque ela acha que essa substituição ou alteração deve ser pautada pelo Legislativo. Sim. E que essas decisões do Bolsonaro via decreto afrontariam este poder do Legislativo, né? Ela também entrou com outras ações que contestam o projeto Escola Sem Partido e também ações promovidas aí no Conselho de Meio Ambiente e de Direitos da Criança e do Adolescente. Por exemplo, com relação à Escola Sem Partido, ela pede a suspensão de qualquer ato do poder público, legislativo, administrativo ou jurisdicional que autorize ou promova a realização de vigilância e censura da atividade docente, com base em vedações genéricas e vagas à doutrinação política, ideológica e à abordagem de questões relacionadas a gênero e sexualidade no ambiente escolar. Então ela acha aí, Edgar, que essas iniciativas de controle ao poder do professor dentro da sala de aula acaba afrontando aí a Constituição e também o modelo definido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Isso vem junto também com outro pedido dela, né? Ela também contestou a diminuição
de membros da sociedade civil nos Conselhos Nacional dos Direitos da Criança, o CONANDA, e no Conselho Nacional do Meio Ambiente, sim, porque pessoas da sociedade civil estariam sendo substituídas por militares. E ela acha que isso esvaziaria ali o caráter democrático, participativo da sociedade civil, e este órgão perderia um pouco a sua razão de promover políticas públicas para última instância, políticas para o público infanto-juvenil. E alteraria talvez a legitimidade aí em última instância. Exato. Eu acho que demorou, né? O que me deixa mais passado agora é que ela tenha resolvido fazer isso no último dia, que ações super propositivas e importantes, inclusive para serem discutidas pelas sociedades como um todo, vão ficar ofuscadas por algo que pareceu vingança. Por que não tomou essas decisões muito antes, durante todo esse tempo? Era para agradar o governo, então, que ela segurou até o final para poder dar tomar esse tipo de decisão, fazer esse tipo de pedido. Agora, que a investigação contra os... Olha, a investigação do assassinato da Marielle e do Anderson, ela é uma farsa, isso a gente tá cansado de saber. A gente tá cansado de saber que as autoridades do Rio de Janeiro estão tentando a todo custo empacar isso. E não é a primeira nem a última vez que alguém da polícia, ou algum político, ou membros da sociedade civil e de conselhos anti-violência falam sobre o assunto. Já deviam ter tomado uma atitude quanto ao assassinato da Marielle e do Anderson há muito tempo. Agora, de novo, acho lamentável que ela tenha deixado para tomar essas decisões tão importantes no último dia. Ela foi perguntada sobre isso, viu, Fefito, durante a coletiva, por que ela deixou só para agora essas decisões. Ela disse que não houve nenhum cálculo para que essas iniciativas fossem feitas com o processo de escolha. Ela estava só limpando a mesa. Depois que o Augusto Aras foi denominado aí agora pelo Bolsonaro como Procurador-Geral da República. Para ela, são apenas coincidências, Edgar. Pois é. Eu gostei muito da sua expressão, Edgar, quando você falou em últimos rompantes, porque de fato a procuradora Raquel Dodge, ela se apequenou. Ela sinalizou que o seu viés político e a sua vaidade pessoal superam seu compromisso com a justiça. E não é a primeira vez. A gente noticiou aqui no Morning Show uma manobra similar, ou seja, de natureza mais política do que judicial, no crepúsculo do governo Temer. Vamos lembrar que a procuradora Raquel Dodge, ela aguardou até a última quinzena de dezembro para denunciar o então presidente Michel Temer no escândalo dos portos, uma denúncia gravíssima de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Assim, ela poupou o seu padrinho político do processo de autorização para seguimento de apuração da denúncia via Câmara Federal, certo? E como o Temer agora não tem mais foro privilegiado, o processo vai para a Justiça Federal. Assim, numa tacada só, a Raquel salva o ex-presidente, né, de todo esse constrangimento público e desgaste político no final do mandato e ainda posa de vigilante independente. Touché, doutora, muito bem, mas vamos aos fatos, os atos finais aí da procuradora, que devem ser sim interpretados, né, à luz da indicação que o presidente Bolsonaro fez para a Procuradoria-Geral da República. A Raquel Dodge queria muito ser reconduzida ao cargo, isso não é segredo nenhum, ela queria um novo mandato e não obteve sucesso. Então é natural que haja aí um certo ressentimento. O Fefito trouxe pra gente até a figura da vingança, olha só. Então ela aproveita o seu último dia no cargo para infligir derrotas simbólicas ao governo, certo? E por tabela melhorar a sua imagem pública perante a imprensa progressista e também a esquerda do judiciário e do mundo político. É uma coisa muito calculada. Aí eu te pergunto, ouvinte, vamos lá, nas suas últimas 24 horas no cargo, certo? A procuradora ela fez alguma coisa relevante para o combate à corrupção? Não. Ela fez alguma coisa contra os excessos parlamentares, né, nas regras eleitorais? Também não. Ela repreendeu o STF pela sua conduta abusiva nos últimos meses? Claro que não. Né? Nenhuma bronquinha de tchau, né? Nenhum discurso institucional, nada disso. O seu foco foram ações pontuais contra as plataformas do novo governo, como o Vini bem trouxe. Novo governo que, ao contrário dela, foi eleito. Tá? Isso tem que ficar muito claro. E quais são as propostas que agora estão sob ataque, né? Então, flexibilização de porte e posse de armas, combate à doutrinação nas escolas, rejeição às teorias não científicas, denominadas como ideologia de gênero no currículo escolar, e o desaparelhamento e a reestruturação dos conselhos no Ministério dos Direitos Humanos e também do Meio Ambiente. E para fechar, isso é muito importante pontuar que, contra a vontade da própria família da vítima, ela
propõe a federalização das investigações sobre a morte da Marielle, que é uma medida ineficaz, que pode inclusive atrapalhar a apuração dos fatos, mas que é extremamente midiática, está aí monopolizando os noticiários essa manhã. Então, assim, eu queria só alertar o ouvinte para que ele não seja manipulado. Por que que a procuradora só tomou essas medidas no seu último dia? Por quê? Por que será? Porque o mérito desses pedidos é inferior à sua própria ambição política. Alguém acha que ela teria essa crise de consciência tardia e adotaria essas medidas de última hora se ela tivesse sido reconduzida ao cargo? É evidente que não. Né? Então hoje a grande mídia, que é antipática ao governo desde sempre, vai chafurdar nesse lamaçal de narrativa e mau uso do direito. E a Raquel Dodge, atacando o governo intempestivamente, ela sai muito menor do que entrou quando foi nomeada pelo Temer, um presidente que ela própria admitiu como corrupto. E pior, ela perdeu a oportunidade histórica de defender o combate à corrupção, endossando a Lava Jato com a devida ênfase que a força-tarefa merecia. E foi muito tímida ao censurar os abusos de autoridade do STF, furtando-se, inclusive, a denunciar os seus crimes de responsabilidade. Então, assim, certamente ela entrará para a história por ser a primeira mulher à frente da PGR, nesse sentido, aí todos os nossos cumprimentos, mas não por ser uma procuradora corajosa. E as emoções prometem seguir adiante frente à Procuradoria-Geral da República, porque o escolhido Augusto Aras, aí, em revelações recentes da Vaza Jato, teria aí aventado a possibilidade de usar a Tamea Danelon, uma das procuradoras ali da Força Tarefa da Lava Jato, para compor o seu time e chefiar a Força Tarefa. A Tamea, segundo esses últimos diálogos liberados pela Vaza Jato, teria redigido um pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes, ali a pedido do Modesto Carvalhosa, o jurista Modesto Carvalhosa. Quer dizer, emoções não vão faltar, já que essa entrada de Augusto Aras também já vem recheada aí de elementos que vão dar muito assunto para a gente discutir aqui e para a mídia, enfim, de uma forma geral, discutir no Morning Show. Sobre a entrada dele, Edgar, também quando perguntada sobre a entrada do Augusto Aras, ela disse que a expectativa é positiva e deseja todo o bem. Aí sim, é o esperado, né? Na diplomacia, nas boas relações e tal.